Olá, gente. Eu sou a Fernanda. Eu sou nômade digital. Ou seja, eu viajo o mundo enquanto eu trabalho. Eu tenho um trabalho remoto que me permite trabalhar de qualquer lugar. E esse vídeo, na verdade, é para falar sobre como viajar tendo lipedema. Então, assim, só para explicar rapidinho o que seria lipedema, na verdade, foi considerado uma doença recentemente. E o que seria isso, bem resumidamente, até porque eu não sou especialista, mas, claro, pesquisei bastante, fui em médicos especialistas, Mas parece uma celulite, mas não é uma celulite, porque ele provoca outros problemas e também a textura da pele é diferente, é uma coisa mais deformada. E, a princípio, era só estético para mim e eu achava ruim, Demorei, na verdade, até para entender o que era. Eu pensava, gente, eu sou magra e tal, mas vou vontade de passar a faca nas minhas coxas, E aí eu pensava, preciso emagrecer, mas eu já sou magra, E fiz exercício e tal, e não resolveu, e aí que eu descobri que era isso e fez todo sentido. E um dos sintomas é dor nas pernas, e eu não tinha dor nas pernas. E aí o que aconteceu é que eu comecei a ter dor nas pernas. E principalmente nas minhas viagens, quando eu estava dentro do avião ou no ônibus, eu comecei a sofrer bastante com isso. Então eu já falo muito sobre viagens aqui e o lipedema acaba tendo totalmente, acaba tendo uma conexão totalmente agora com viagens, porque isso me limita muitas coisas e muitas coisas eu tive que mudar para continuar viajando com lipedema, Então não é só mais estético, Então, assim, primeiro, o básico. Eu preciso viver em constante dieta e exercício. E viajando, muitas vezes, não dá para manter. Claro, quando eu fico mais tempo no lugar, eu tento manter sim, eu tento seguir 80% da minha dieta. Eu pego lugares com cozinha para cozinhar. Faço exercício em casa, mas quando é tempo mais curto, é difícil fazer academia, É difícil fazer o exercício também, E acaba comendo muitas coisas fora da dieta. E aí acaba que, quando eu tava no Brasil, eu tava bem reguladinha. E eu saí, na verdade, antes de eu sair, eu já tava desregulando já. Por causa da ansiedade, eu tava comendo um pouco mais chocolate, brigadeiro. E ainda eu parei a academia 3 semanas antes de viajar. Então eu já tinha notado que tava marcando mais de novo as minhas pernas, Porque ela tava um pouquinho mais lisa, Visualmente. A questão da dor e tal continua, tá? Mas visualmente ela tava um pouquinho melhor. E aí acabou que, quando eu fui pra China, peguei lugar que na verdade falava que tinha cozinha e não tinha cozinha. Então eu tive que improvisar muito. E acabou que tá bem feio agora. Mas isso é o básico que eu tenho que fazer agora. O que muda muito, eu sempre tenho que pegar lugar com cozinha. Quando não tenho cozinha, eu tento comer mais salada, sanduíche natural, ovo, Então modificou sim o meu dia a dia. E além disso, a questão das dores nas viagens. Eu fazia muita viagem de até na Europa principalmente, de ônibus. Fazia viagem de ônibus de 12 horas, 14 horas de madrugada, E sempre fiz viagem longa e tal, de avião, Não tem como fugir, Você vai atravessar o oceano, vai lá 12 horas para cima. Então começou a ser muito dolorido. De eu começar, na primeira hora, já começar a ficar com dor, imagine ficar 14 horas. E eu notei mais isso no ano passado, quando eu estava na Europa, que eu fiz viagens mais curtas, porque eu já estava evitando fazer viagens longas de ônibus, por causa disso, das dores, mas eu fiz umas de 5, 6 horas e tal, e assim, chegar e tá toda roxa, Inchada, roxa, tudo, Então, isso aí eu pensei, putz, isso aqui vai me limitar demais, mas é a vida. O que eu comecei a fazer no ano passado mesmo?
dividir as viagens no meio. Então, em vez de pegar um ônibus que era de 10 horas, eu pegava um ônibus de 5, parava no lugar, dava uma volta no lugar, comia alguma coisa e depois pegava um outro ônibus. Eu fiz isso 2 vezes. Uma vez eu parei em Dresden, na Alemanha, almocei, dei uma volta durante o dia, jantei, peguei um ônibus à noite, acho que foi. E outra vez eu fiz uma pausa em Düsseldorf, na Alemanha, também foi só uma janta, dei uma volta e acho que peguei um ônibus aí por 11 horas também, peguei um trem que era de madrugada. Então, assim, isso acaba limitando, porque tudo que eu vou planejar eu preciso cuidar essa parte. Avião também, às vezes eu penso tento dividir, mas é mais difícil, porque também vem outro problema, que eu tenho medo de avião e cada decolagem para mim é uma sofrência. Mas já tentei fazer isso quando eu estava indo de Sydney para a China, pesquisei várias possibilidades, mas todas elas acabavam ficando mais caras e, além disso, 2 decolagens, e daí eu enfrentei. Outra coisa que eu preciso usar, eu não posso ficar sem meia de compressão. Eu deveria usar todos os dias, porém não uso todos os dias. Em casa eu não estou usando. Quando eu saio, quando eu vejo que eu vou ficar muito tempo sentada ou caminhando muito, eu coloco a meia. Hoje eu não coloquei porque eu não pretendia nem ficar muito tempo sentada, nem caminhar muito. E me dei essa folga, mas né, não é ideal. Mas viagem eu preciso usar. E eu tava usando uma específica de viagem, uma meia específica de viagem, que vinha até o joelho. E eu percebia assim, tipo, acabava a viagem, essa parte aqui super mega inchada, né? Dava aquele puff, né? Então, ok, a parte que tava meia não inchou, mas o resto da perna inchou. Então, a minha fisioterapeuta falou, tem que viajar com meia calça. Então tá, meia calça de compressão média ainda. Então eu tô usando mais uma meia até aqui pra andar, pra fazer exercício, ou pra andar, ou dia a dia. A inteira pra... também tava sendo, em geral, pra andar, até pra ficar em casa. Fiquei um tempo com ela em casa, só que é muito ruim, porque você dobra o joelho, você sente aqui atrás do joelho já pressionando, então tipo, não é confortável. E aí também no calor, nem pensar, né? É um inferno, eu tenho que fazer isso no calor e não deu. Agora eu tô no frio de novo, então tá mais de boa, até ajuda a esquentar um pouco. E aí, uma coisa também que é ruim, mesmo que você tá com a meia calça, tipo, você ficar com as pernas dobradas, assim, no avião, tipo, dói atrás também, por mais que não seja tão, né? Mas tu sente aí, às vezes você tem que forçar de ficar com a perna mais esticada. Mas sim, ajuda bastante na questão do lipedema, não fico com dor nas pernas de lipedema, né? Você fica com dor de, tá muito tempo sentada, tipo, algo assim, tipo, posição, né? Não tem mais posição e tal, mas não é dor, assim, é mais desconforto, né? Ou dor nas costas, né? Mas as pernas, elas acabam não me torturando muito mais com a meia calça. Então, virou isso, né? A minha vida é uma adaptação na questão da comida, sempre tentar fazer exercício, meia de compressão para lá e para cá. Aí tem que ficar lavando a meia também, todo o negócio. E a meia inteira, né? A meia calça, que pega a perna inteira para viajar. E já fiz, eu tô ainda me adaptando a essa vida, né? Já fiz de colocar, porque a minha fisioterapeuta falou assim, pode colocar até quando você estiver indo para o aeroporto, já coloca ela. Só que eu percebi que isso é péssimo. Por quê? Tipo, o aeroporto... Primeiro que eu tô carregando um monte de mala, aí fica em fila, aí não sei o que, aí tu meio que acaba às vezes suando e que aquilo lá é terrível. Então eu tô colocando, tipo assim, um pouco antes de embarcar mesmo. Vou lá no banheiro, coloco, é um saco colocar no banheiro, porque assim, não é uma meia fácil de colocar, né? Então o ideal é você sentar, colocar ali, né? Então é naquela sofrência e sua mais ainda no banheiro, mas assim, ainda assim, eu tô achando melhor do que colocar muito tempo antes. Então, sim, né, temos aí uma nova coisa, né, eu já tenho ansiedade para lidar, que eu já muda muitas coisas no meu dia a dia também, de viajar sozinha pelo mundo. E agora eu tenho lipedema para lidar, então assim, né, sempre brota mais coisas, né. Mas a gente tem que aprender a lidar, né. Às vezes eu fico brava com esse negócio de meia e dos planos que eu vou fazer que não dá pra fazer, porque é muito tempo no avião e não sei o que, ou muito tempo sentada e não sei o que tem que movimentar.
no avião toda hora, eu vou lá, me movimento também. Já fazia isso, porque eu já tinha neura de alguma coisa acontecer. E às vezes eu acabo dormindo até menos. E também tô tomando bem mais água no avião, então vai muito mais vezes no banheiro. Mas isso também dizem que é importante. Em geral, para você evitar jet lag e tal, a água é bom, né? Mas aí o lipedema soma e tem mais isso. Então, só para, né, relatar aqui, uma viajante diagnosticada com lipedema, todas as mudanças que a gente precisa fazer. Se vocês tiverem perguntas, comenta aqui e não se esqueça de se inscrever para acompanhar viagens, dicas e relatos, né, de uma viajante com ansiedade e lipedema. Tchau!